Olá pessoal, bom dia, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de História. Hoje, segunda-feira, feriado 7 de setembro de 2020. Como é feriado, geralmente eu não faria uma cápsula diária de História, mas essa data é importante, não poderia deixar passar em branco, né? Essa data é importante aí para a nossa história, para a história do nosso país. Então começamos na história hoje com a data de 1822. Né? Então, de acordo com a historiografia clássica, foi nesse 7 de setembro de 1822 que o nosso país conquistou a independência política de Portugal. É um momento que ficou marcado pelo famoso Grito do Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I, quando ele ordenou que os soldados se desfizessem dos símbolos de Portugal que estavam em seus uniformes e proclamou as famosas palavras independência ou morte às margens do riacho Ipiranga. Então, com isso, Dom Pedro decretou o fim do Império Português sobre o território brasileiro. Apesar dessa autonomia política, o Brasil, contudo, ainda era dependente economicamente de potências europeias como a Inglaterra, por exemplo. Então a independência do Brasil ela foi reconhecida primeiramente, claro, pela Inglaterra, por causa do apoio político, né? Depois pelos Estados Unidos e pelo México. Portugal só fez esse reconhecimento após esse pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, né, em dinheiro que o Dom Pedro pegou emprestado com a Inglaterra para fazer o pagamento. E depois de uma pequena revolta que aconteceu dentro do território brasileiro, mas isso só lá em 1825, né? Então, em 1823, em 1824, a gente tem um período bem conturbado dentro da sociedade brasileira, quando principalmente nos estados do Nordeste ali, nós vamos ter seguidores do Partido Português ali que vão incentivar tropas, vão reunir tropas para combater as tropas de Dom Pedro para tentar reanexar o Brasil ao Império Português. Né? Então, apesar desse valor histórico do 7 de setembro, as velhas estruturas sociais permaneceram intactas aqui no território brasileiro, né? Já que a população mais pobre do Brasil não fez parte desse processo e permaneceu a distribuição desigual de renda no país, onde de um lado havia uma poderosa elite agrária e de outro traços fortes de uma nação que carregaria por muito tempo o peso dos 300 anos de escravidão na história do país, né? Tanto que a escravidão ela vai ser abolida lá em 1888 só, né? Depois no final do Segundo Reinado. E apesar dessa liberdade simbólica, né, então a definitiva só vai acontecer quando Portugal reconhece, então, em 1825 mesmo. Mas, de acordo com a historiografia moderna, esse processo de independência ele não acontece só em 1822. Ele já se inicia lá em 1808, quando a família real, fugindo da perseguição de Napoleão Bonaparte, pela invasão do território português, vem com Dom João VI para o Brasil, quando a capital do Império Português ela é transferida de Lisboa primeiro para Salvador e depois para o Rio de Janeiro. Né? Então, quando a família real vem para cá, e depois quando a família real retorna para Portugal, e eles exigem que Dom Pedro volte para lá, e ele não retorna. Então, quando ele, lá em 9 de janeiro de 1822, ele declara lá, se é para o bem geral da nação e a vontade de todos, eu declaro ao povo que fico. Né? Não foi bem assim a declaração, mas foi mais ou menos. Então ele faz essa declaração desobedecendo já as ordens das cortes portuguesas que determinavam que ele voltasse para terminar os seus estudos, né? Porque eles tinham a ideia de restabelecer o pacto colonial e restabelecer a condição de colônia do Brasil. Né? Então, de 1808 até 1821, o Brasil tinha ganho uma certa independência, uma certa autonomia de Portugal, e a metrópole não queria mais isso, queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia como era antes de 1808. E os colonos brasileiros já tinham gostado da liberdade que o Dom João VI tinha dado e não queriam mais isso. E muitos colonos portugueses que tinham vindo
até muitos da elite portuguesa que tinham vindo com a corte portuguesa em 1808 não queriam voltar para Portugal, queriam ficar aqui no Brasil. Então, esse processo ele acaba demorando um pouco mais. E daí, quando o Dom Pedro declara a independência, então a gente tem o início da história política do Brasil propriamente dito, né? E claro que esse ato ele começa no dia 2, como a gente falou semana passada, com a declaração do decreto de independência pela Imperatriz Leopoldina, com orientação do José Bonifácio, com a reunião do Conselho de Estado, né, no dia 2 de setembro. Daí ela manda a carta para o Dom Pedro, que estava tentando sufocar um conflito em Santos, lá em São Paulo, e ele proclama a independência, né? Mas na história também temos outros acontecimentos importantes nessa data, como por exemplo em 1906, quando Santos Dumont voa com sua aeronave, o 14 bis, em Bateguele, na França. Desculpa, é Bagatelle, errei o nome aqui, né? Bagatelle, na França, com sucesso pela primeira vez, né? Então, em 7 de setembro de 1906, em Bagatelle, na França, ele voa, ele faz um voo de 2 metros de altura, ele consegue voar, e daí lá em 26 de outubro ele vai fazer o primeiro voo então com público, com testemunhas. E daí ele ganha um prêmio por fazer um voo com um objeto mais pesado que o ar, né? Então é considerado o pai da aviação, apesar dos americanos questionar isso com os irmãos Wright lá, que conseguem também fazer esse voo mais ou menos na mesma época. E em 1920, nesta data, nós temos a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade federal do país, criada pelo decreto do presidente Epitácio Pessoa, mas a data de sua fundação, na verdade, ela é bem anterior, só que ela tinha outros nomes, né? Ela surge com Academia Militar e com outros nomes. Lá em 1700 e pouco já vinha com outros nomes, né, de academias, mas ela surge como Universidade Federal em 1920, através desse decreto do Epitácio Pessoa. Em 1923 é formada a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, né? E em 1996 o rapper americano Tupac Shakur é baleado em um tiroteio em Las Vegas, em Nevada, né? E ele acaba morrendo 6 dias depois no hospital, vítima dessas balas que ele acaba sendo atingido. Certo? E com isso encerramos essa cápsula diária de história de hoje, nessa segunda-feira chuvosa, em que celebramos os 198 anos da independência do Brasil. Uma excelente semana a todos e um abraço do professor El.